Olá meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a este vídeo e hoje vamos falar sobre um tema que está sendo muito discutido e é muito falado nesse tempo de pandemia, que são os respiradores. Vamos falar também sobre as características de precificação dos mesmos e qual é a diferença dos respiradores fabricados por indústrias e também uma novidade que surgiu no momento, que são os respiradores fabricados por universidades. E hoje vamos falar sobre o ventilador que foi fabricado em parceria da Unifei, Unifil e o EMP. E aí, você vem com a gente? E aí pessoal, tudo bem? Já avisando vocês, antes da gente continuar com o nosso assunto, a gente precisa saber para que serve, o nosso respirador e qual é a sua funcionalidade nos hospitais, principalmente durante esse tempo de pandemia. Mas vamos lá. Primeiramente, a gente precisa saber que um paciente pode receber oxigênio de diferentes formas, isso vai de acordo com a gravidade da sua doença. Nos casos mais graves, é utilizados os respiradores mecânicos, que enviam um fluxo de ar contínuo para uma máscara colocada sobre a boca do paciente. Esse sistema mantém as vias respiratórias, enviando oxigênio para a via aérea superior, impedindo flacidez e o encolhimento. Quando o paciente está em estado grave, um respirador artificial toma o lugar de seus pulmões, bombeando oxigênio para o corpo e removendo o dióxido de carbono ali presente. Todos nós sabemos que para ter um respirador comercial custa muito caro, isso por dependerem de uma série de fatores, que tem como exemplo marca, qualidade do produto, garantia de manutenção, entre outros fatores. Esses fatores são utilizados por um estado do nosso país, que já comprou em média mais de 30 respiradores que custaram cerca de R$164 mil por unidade. Sendo assim, é necessário encarar os preços colocados pelas empresas, que estão tendo uma demanda bem maior que o normal, o que acaba gerando também uma disputa para saber quem consegue fazer o respirador mais eficaz. E ao lançar esses equipamentos, os países mais ricos estão aceitando pagar o mais caro possível por eles, gerando uma concorrência, pois muitas empresas nacionais têm baixa capacidade de produção e também por ser um aparelho muito complexo. O valor pode variar de R$28 mil até R$367 mil. Sim, R$367 mil. Mas aí, você acha que o brasileiro não ia dar um jeito pra isso? Tá ligado? Jura? Jura? Sério? Agora vamos falar sobre os respiradores que são fabricados por universidades. Eles são muito mais baratos do que os outros respiradores que são os fabricados pela indústria, principalmente pela metodologia de fabricação e os materiais que são colocados no meio. E nesse vídeo em específico, vamos falar sobre o respirador fabricado pela Unifei, Unifil e também pela UEMP, que é a Universidade Estadual do Norte do Paraná, e vamos falar sobre a metodologia e como funciona esse respirador. As imagens acima mostram os respiradores que foram fabricados pela Unifei, UEMP e Unifil. Esse modelo já foi montado, mas ainda faltam alguns pequenos ajustes para aperfeiçoar esses respiradores essenciais para os pacientes com Covid-19. O equipamento está baseado em um funcionamento onde nós temos por diferença de pressão, no qual temos válvulas e mecanismos, que é possível alternar as fases de respiração e expiração, com fluxo contínuo de ar comprimido mais O2. Essa ideia nasceu na Unifei, foi colocada em prática pela Unifil e também conta com a parceria de professores da UEMP, são profissionais de saúde, engenharia e sistema de informações, que contribuem para a construção desse projeto. É um projeto muito complexo que demanda muito conhecimento, por isso foi necessário montar uma equipe para o desenvolvimento desse respirador pulmonar de baixo custo. Este projeto ainda passará por parte de testes, como isso seria empregado no paciente, é um exemplo. A questão de documentação com a Anvisa e outros órgãos responsáveis pela saúde pública. Como dito anteriormente, todos os componentes estão sendo criados em impressoras 3D. Além do baixo custo, o diferencial é a alternância entre as fases de inspiração e expiração, utilizando sensores de fluxo e pressão de ar.
O sistema utiliza uma malha fechada para interligar todos os componentes, usando um controle eletrônico e informando a equipe médica sobre as características importantes da mistura entre ar e o oxigênio insuflada nos pulmões do paciente. O sistema é definido em 5 módulos, nos quais se realiza a leitura das variáveis de medida, a conversão das variáveis parte do formato analógico para digital, fazendo a transmissão para o computador. Esse trabalho é realizado pelos sensores, amplificadores operacionais, conversores AD e o meio de transmissão. O método de conversão EAD é uma das fases mais importantes de um projeto, onde se tem o computador, pois a maioria das coisas do mundo real é medida de forma analógica, sendo que normalmente, para se efetuar as operações computacionais, precisam de dados que serão mostrados de forma digital. E, mais importante, a fonte de energia, que é uma fonte de corrente alternada, mas tem 2 tipos de energia, que é a interna e externa. No caso de uma acabar, a outra pode fazer a substituição facilmente. Então pessoal, isso foi tudo, lembrando que é um vídeo com finalidade didática, isso tem a total finalidade de passar informações para cada um de vocês e também sabemos que é um assunto bem sério, várias pessoas estão morrendo em virtude do Covid-19 e é muito importante trazer esses assuntos falando sobre respiradores, sendo uma forma de ajuda para todos os pacientes que estão enfrentando esse momento difícil. Lembrando, não saia de casa, se for possível, saia de máscara, beba bastante água e também higienize suas mãos toda hora com bastante álcool em gel. Muito obrigado, viu gente? Tchau, tchau!